Gente, devido à necessidade de debatermos problemas sociais e as coisas que estão acontecendo no nosso país, a gente iniciou um canal, vai começar um canal no YouTube e no Facebook, uma página, para discutir todas essas questões de enfrentamento do nosso cotidiano. A primeira ideia é nós debatermos a questão da intervenção no Rio de Janeiro. Nós temos como convidados hoje Fernando Mota, que é consultor da área de relacionamento humano, Eduardo Tadoi, doutor em ciências, Dori Edson Silveira, que é advogado e especialista em economia e direito do trabalho. Eu sou o cientista social Fernando Ladeia, que vou tentar mediar essa conversa. A ideia é ser um papo descontraído, desconstruído sobre as questões do nosso cotidiano. Isso aí. Eu queria que o Dori falasse um pouquinho sobre essa questão aí da intervenção, o que ele está vendo, percebendo nas redes sociais. Legal, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, a questão candente aqui no Brasil no momento, eu acho que a questão chave é a intervenção militar. E eu digo intervenção militar porque nós tivemos o decreto do presidente, dei uma lida, um decreto muito simples, não estou com ele aqui em mãos, mas está na internet, é fácil de acessar. E o Instituto da Intervenção, previsto constitucionalmente, inclusive, ele não prevê a intervenção como uma intervenção necessariamente militar. Ele prevê que o governo federal, diante de circunstâncias de dificuldade, desordem, falência dos estados, ou quebra financeira dos estados, ele pode intervir. E aí seria muito fácil pensar, o governo federal vai lá, decreta o interventor, pode ser um deputado, um administrador, um engenheiro, um delegado de polícia federal, qualquer um ministro deslocado do ministério para a intervenção, ou qualquer desses cargos, qualquer pessoa da sociedade, dentro daqueles princípios da administração pública, poderia ser nomeado. Mas o que o Temer faz? Ele nomeia um militar para a área de segurança exclusivamente. Ele bipartiu o governo do Rio de Janeiro. Nesse momento, o Rio de Janeiro tem dois governos, um governo civil e um governo militar. Mas, na verdade, quando você tem dois governos, um civil e um militar, quem governa é o militar, porque ele tem as armas na mão. Então, ele tem o domínio da força. Exatamente, o domínio da força. O poder incontrastável do Estado está na mão de um militar. E o próprio decreto ele estabelece que é uma intervenção de cunho militar. O poder militar, o poder que o interventor tem é um poder militar. E é um general que nomeou para os demais cargos subordinados a ele na área da segurança, secretarias de segurança pública e secretaria de administração penitenciária, também generais, e para o comando do corpo de bombeiro e para o comando também generais que são militares, ou seja, então todo o comando dessa área estratégica do Rio passou para o poder militar, para as Forças Armadas, especificamente o Exército. Então, o que a gente percebe é que houve, nesse momento de crise, em que se envolve uma crise de segurança, com uma crise social e uma crise política, e as três estão imbricadas e uma alimenta a outra, o governo, diante do descontrole total, não tendo como resolver a crise social que demanda uma modificação na estrutura econômica da sociedade, ou seja, resolver a situação do desemprego, a situação dos preços, etc., questão de urbanismo, moradia, no caso específico do Rio de Janeiro, a falência dos serviços públicos, falta de pagamento de servidor, falta de compra de insumos básicos, custeio da administração pública, que ao invés de resolver tudo isso, falência, que seria um governo, uma administração civil, ele coloca a força, a bota, para calar os protestos. E aí é interessante a gente ver que dias antes houve aquele protesto magnífico, glamuroso, lacrador na linguagem dos jovens atuais, da Tuiuti, que foi, acho que assim, fez mais do que todo o movimento social fez em muito tempo, eles fizeram em um dia. Um tapa na cara do presidente. Então ele, diante disso, vai lá e coloca o quê? Bota em cima do povo, A gente tem dois cariocas aqui, um que viveu um tempo no Leblon, muito tempo no Leblon, e um de Bangu, Isso. E eu queria ouvir de vocês aí, como vocês veem a questão de como a sociedade carioca
ver a perspectiva aí da... O Leblon, né, ele é o que passa na Globo na novela. E Bangu é aquela região do município que realmente só conhece, quem conhece Bangu por associação presídio. E como Hortolândia aqui, que a gente mora, sempre passou culturalmente. E curiosamente, né, são duas questões, o porquê da intervenção e o porquê da intervenção no Rio. Né? O governo ele propala a ideia de que a intervenção por uma questão de iminência da insegurança pública. Mas será que o Rio é o estado ou o município mais inseguro da federação? E por que o Rio? Eu, né, como morador praticamente de 30 anos do Rio de Janeiro, de Bangu, eu posso dizer que o Rio, a população em geral, né, não a classe média, por assim dizer, ela tem uma predileção muito grande pelo militarismo. Não sei se isso é uma cultura do Rio de Janeiro ter sido a capital do Brasil durante muito tempo, mas vocês podem observar que toda a população do Rio, essa população que não é segregada, que não mora no morro, ela bate palma para o militarismo. Ela bate palma para quando o policial chega, entra na favela sem mandado, desrespeitando qualquer direito, e pegue a pessoa só por conta de uma cor ou de uma classe e prende. Então eu acho que o governo federal, ele sabe desses antecedentes da particularidade do povo carioca, e por uma questão, né, de já ter recebido, a classe média já receber muito bem o militarismo, ele imbuiu essa questão da intervenção, já tentando tirar todo aquele foco, né, porque ele já sabia que ia perder a votação da Previdência, e quem sabe já olhando a eleição no fim do ano. Porque ele pode já angariar qualquer tipo de sucesso em cima disso e poder colher um fruto, né? Tanto que ele já criou um ministério novo. Porque ele pode apoiar um eventual segundo turno e vender já esse apoio, vender mesmo financeiramente esse apoio a um candidato do segundo turno. Com certeza. Essa ideia cultural da questão da guerra às drogas, isso pega bem com a população, a coisa do extermínio, da militarização do sistema, né, que a gente, através dos estudos, conhece que não há eficácia nisso. Você mata um traficante e vai surgir outro no lugar. Mas é muito fácil a população aceitar, porque assim, a população ela tem que ter muito bem definida o bem e o mal. Então, no momento que você fala que a droga é o mal, eu estou combatendo esse mal. O Temer, ele deu um termo muito próximo à população. Não sei se foi o Temer ou se foi o Raul Jungmann, que falou que a droga, a violência é um câncer. Então você tem que extirpar, não é curar, porque câncer não se cura. Você tira um pedaço da sua carne, você mata. Aí, eu estou me coçando aqui para falar. Pode falar. Assim, eu acho que é uma intervenção política. Tá? E a política usou os militares para conquistar um propósito. O Temer é o presidente mais impopular da história do Brasil, talvez do mundo. E tem aí a eleição, como você falou, no final do ano, e o projeto da Previdência dele foi pro saco. Porque ano de eleição os deputados não querem se comprometer com uma tese que não dá voto, que tira voto. E não tem mais dinheiro para comprar deputado. Ele já gastou a reserva dele. O cachê está alto. Então já comprou 2 vezes e ele tem que comprar pela 3ª vez. Então eles bolaram. Quem bolou isso foi ele, o marqueteiro dele, juntos, na quinta-feira antes do carnaval lá no Rio de Janeiro, sem consultar militar, sem consultar ninguém. Foi todo mundo, como ele falou, foi todo mundo pego de surpresa. Então foi uma decisão monocrática, né, sem ouvir ninguém, sem planejamento nenhum, especificamente voltada para angariar prestígio que ele não tem nenhum. Tanto que até hoje, que é 2 semanas que nós temos, 3, aí não tem um planejamento bem definido. Não está definido. Agora isso foi de encontro ao medo estabelecido pela grande mídia, capitaneada pela TV Globo, que coloca o Rio de Janeiro como o estado mais violento do Brasil. É o 10º, não é nem o 2º ou 3º, ele é o 10º. Então, coloca o Rio de Janeiro como mais violento, cria um medo na classe média. A classe média tem toda é o que apoia, né? Os manifestoches que foram para a rua. A capital com o maior número de homicídios é Fortaleza. Fortaleza, para você ter uma ideia. Então, isso tudo faz com que, como ele falou, há um apoio, não é um apoio do carioca como um todo,
é o apoio do segmento carioca que se sente acuado e que olha as favelas como subgente. E olhem, eu não tenho minhas dúvidas, porque parece que esse ano no Rio no Carnaval foi o carnaval Menos violento que os outros anos. Não, mas onde houve mais assalto a turistas. Até que ponto isso não foi induzido ou negligenciado com Nós não sabemos as cabeças malignas que estão por trás, desde o golpe de 2016 até agora, o que vem acontecendo. Porque se for ver o Pezão antes do carnaval, ele falava que estava tudo sob controle. Uma semana depois, perdeu o controle. Crivella viajou, o Rio de Janeiro ficou abandonado. Então, assim, eu acho o seguinte, só voltando à questão do carioca, essa classe média dos Parcos Amarelos que foi para a Avenida Atlântica, essa classe média, ela é protofascista, é uma classe média que olha o pobre da favela como subgente. Então, se você vê um menino pobre assaltando, mata. Se você vê um menino playboy assaltando, bota no psicólogo. Isso é um problema que a gente pode resolver. É tratado como um problema de saúde. Problema de saúde. E na psicologia dela, o pobre é o câncer. É o câncer. Então, isso vem da escravidão. Exatamente. Isso vem da escravidão, que não foi... O Brasil não teve um corte entre o processo de libertação dos escravos e o que teve depois. Ele continuou com a mesma ideia. E quem substituiu o escravo negro da senzala foram os brancos pobres, os nordestinos, os negros dos guetos das favelas, que são os escravos modernos. E o capitão do mato é a o capitão do exatamente. Para pobre, enfia a porrada. Para rico, a gente vai arranjar um jeitinho aí, né, de sociólogos, psicólogos, né, só psicólogos e tal. Então, na verdade, para a gente analisar o problema, tem o problema das drogas, da descriminalização das drogas. Um programa só sobre isso. Só sobre isso. O tempo nosso é muito curto para um tema tão instigante. Não vai dar para a gente discutir sobre tudo. Não vai dar para discutir sobre tudo. A gente está fazendo um recorte da intervenção no Rio para não ficar um programa muito extenso e daí a gente vai trazendo outras coisas. A gente já quer logo tem que fazer um programa só sobre drogas. Mas o que eu acho mais interessante é assim, o governo, né, veio com uma solução da violência. Agora, o que, né, porque ele não mostrou antecedente assim, olha, hoje eu tenho 500 roubos de carro por dia. Você não tem norte. Então, eu só acho engraçado o seguinte, ele começou sem estatística e vai terminar sem estatística. Mas isso é próprio de todos os governos. Isso, o mais porque engraçado, se você coloca uma estatística de segurança e se propõe a mudar esse índice, é muito mais difícil. Né? É muito mais difícil e você vai ser cobrado pela sua eficácia. Mas ele vai ganhar na sensação. Essa sensação inicial. Se o carioca classe média vê o tanque na rua, é a sensação. Mas a grande melhorou a segurança. Esse é o equívoco, o grande equívoco do cara que acha que se tiver um PM na porta da casa dele, ele não vai ser assaltado. Então, primeiro que não tem um PM para cada cidadão. Primeiro que não tem um tanque para cada quarteirão. E segundo que está tudo direcionado para a favela. Então, essa sensação de segurança, ela é uma falácia. E se você for ver, rapidamente desconstruída. Em março, se a Globo ficar propalando ali 7 meses que diminuiu o assalto, o povo vai testar. A população tem essa sensação. Daí aquele nosso... Qual é o nosso papel aqui? Eu vejo nosso papel é de resistência. É lógico que nós somos uma mídia alternativa, que está se propondo a ser uma mídia alternativa, para ir em frente, para enfrentar, né? Somos mais uma formiguinha, entre outras que estão aí espalhadas na internet, para enfrentar exatamente a manipulação da massa. Pelo monopólio da mídia. Pelo monopólio da mídia, que está na mão de 5 grandes empresas capitaneadas pela TV Globo, a revista Veja, editorais que estão a serviço da elite endinheirada, e é o capital estrangeiro, principalmente o norte-americano, que manda e desmanda no Brasil, porque o retrocesso. Para você ter uma ideia, nós tivemos agora um aumento de 1% do PIB, comemorado. O Brasil retrocedeu porque desindustrializou e esse 1% é de matéria-prima. Voltamos a ser um país agrícola. Nós estaríamos numa situação de deflação se o governo não subisse a gasolina, o diesel, etc. Isso é tudo uma grande a gente estaria sofrendo deflação. E daí vende-se a ideia de que a inflação pequena é controlada pelo governo. Pelo contrário, eles estão tentando colocar uma situação para que não haja deflação. Foi gasto 600 milhões de reais na intervenção da favela da Maré. Não tem um relatório das Forças Armadas publicado, pode até ter internamente,
dizendo os resultados disso. Não, agora a E questão... na hora que sai o milico de lá, no dia seguinte, A ou questão horas é- depois, o tráfico já está na rua de O novo. que o militar, a instituição, né, vai fazer que o Estado não faria? Ô, Fernando, eu só queria Qual é colocar- a atribuição? quero responder essa pergunta dele rapidamente A gente- e voltar no que você falou sobre quem pegou quem de surpresa, que eu acho que aí tem um jogo de sombras e que a gente não consegue perceber. Também é um cenário, então a gente não tem essas informações concretas, mas a impressão que eu tenho, e pelas informações que a gente acessa, é que os militares, eles já vinham preparando um golpe. Ah, sim. O general Mourão já vinha falando nas reuniões da caserna, as reuniões com a maçonaria, sobre a necessidade de um golpe, e ditando a política do governo, do Congresso e, inclusive, do Supremo. O general Mourão falou, o Congresso tem que fazer, o Supremo tem que fazer isso, senão a gente vai fazer. Ou seja, quem já está dando a palavra de ordem, dando a orientação do que o Supremo, a linha que o Supremo tem que seguir, já é o Exército. O general Mourão, no meu entendimento, é um porta-voz informal da linha dura do Exército, que já estava disposta a tomar o poder. E quando o Temer, aí talvez, viu que aquela situação da Tuiuti seria a gota d'água, seria o pé na bunda dele, com a expressão da palavra, que, pô, esse governo não serve para nada, está sendo zoado até em desfile de carnaval, ele percebeu que ele tinha uma chance, ou fazer um acordo com os militares e ceder uma parte do poder, e assim, fazer uma transição, cedendo o poder para eles, ou eles iam tomar mesmo o poder dele. E aí, rapidamente, com o setor menos linha dura, o Jugman, que era o ministro da Defesa, negociando com esse setor, o general Vilas Boas, o próprio Braga Neto, que foi o interventor, foi lá e falou, olha, a gente está percebendo que Eu acho que está ampliando isso que você está falando. vamos ceder o poder para vocês, e Ampliando vocês isso que não você tá derrubam. falando. Eu acho que foi feita uma negociação Assim, por trás dos militares, para os não militares deixar a são linha dura tomar. a mão militar, humanos militares, de uma história que está acima deles. Assim, Que é imperialismo. a elite endinheirada, a elite do atraso, o capital americano, o capital internacional. Agora, o que eu sempre fico intrigado é por que o militar se deixa usar para uma atitude antinacionalista. Porque como é que tem ele se um deixa outro usar? projeto. Então, isso aí... Porque o projeto militar é diferente do projeto do Temer, mas ambos caminham na mesma direção. Não, eu estou de acordo. Assim, o Brasil, colônia americana, está saindo fora do eixo com políticas sociais desse cara chamado Lula, desse partido PD. Vamos demonizar isso daí, você está falando bem, rasteiro. Vamos demonizar isso, vamos tirar esses caras, vamos botar de novo a nossa galera, botou aí a quadrilha toda que está aí instalada no poder, para voltar ao Estado antigo, que é de colônia, e dando os 3% que eles gostam de ganhar, 10%, que é uma merreca, e a gente domina de novo isso. Mas aí o pessoal pode se revoltar, bota o militar na rua. Exatamente. E o militar se presta esse papel. Agora, Então, por que isso, o militar se presta esse papel? Aí você tem que ir na história. Então, né? no meu entendimento, se a gente pegar a teoria marxista e principalmente o estudo das revoluções do século XX, você vai ver que nenhum projeto nacionalista, né, durante o século XX, você veja o Egito com Nasser, a própria Argentina com o peronismo, etc., eles não conseguem ser bem-sucedidos. Ele tem que avançar para uma estatização, para um processo quase de socialização, né, de pegar empresas privadas, nacionalizar. E a China o próprio A China Venezuela. fechou. Então, eles têm que avançar, quando se tenta um processo de nacionalismo verdadeiro, Cuba não era uma revolução comunista de início, era uma revolução nacionalista. O imperialismo vem... Forçou eles a se aliarem Eles com têm os que soviéticos. avançar Tem que se rumo posicionar. ao processo de socialização. Por quê? Porque senão fica sufocado, vai sendo sufocado. A gente está vendo agora na Venezuela. Vai sufocando, Claro. você não tem alternativa. Ou avança na revolução, retrocede, entrega o poder e vai ser acontecer igual aconteceu na Líbia com o Muammar Gaddafi. Os caras jogam você E você vê que o Brasil tinha um arremedo ainda, muito pequeno, de conquistas sociais. Então, mas o E problema já o Brasil, como é muito grande, a gente até estava conversando, o Lula era the man pro Obama, né? Ele era um cara que já tinha um destaque, o Brasil tem potencial para isso, abafa, acaba. Apostaram tudo no Aécio. O Aécio perdeu. Eu sei que Aí essa derreteu, discussão, deu um jeito. Bom, derreteu. a discussão do Rio de Janeiro não está fora de uma questão nacional e uma Exatamente. questão internacional, mas assim, a gente precisa pensar uma forma de ir para além da intervenção no Rio
né, para além da intervenção militar, uma forma de corrigir problemas sociais. E quais são as formas da gente corrigir problemas E sociais? tem projetos. Para já. mim, você tem que ter políticas públicas, Sim. de fato, política de moradia, Eu vou né? mais além, Política de urbanização, educação, cultura, né? Não, eu Para acho você que conseguir tirar... distribuição de É, riqueza. Eu acho que a realidade. primeira coisa que todo brasileiro tem que entender é que soluções como o problema do Rio de Janeiro atual, como o problema do Brasil, ela não vai se resolver em um ano. não Porque tem. o problema ele foi desenvolvido ao longo de 30 anos. E não adianta matar E outra coisa, não adianta. você tem inteligência, o exército tem um serviço de inteligência fortíssimo, as polícias têm um serviço de inteligência Não, eu acho que fortíssimo. se cada Se você instituição articular, integrar essas políticas de inteligência, Então, você cria um plano. O Rio de Janeiro não produz Qual é a droga. atribuição do exército? As hoje armas não são constitucional? produzidas no Rio de Janeiro. Essa é a atribuição do exército. Então, se você fiscalizar a E fronteira. a inteligência do exército, junto com a inteligência da polícia, ela é integrada. E hoje, lá no Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo, ele tem na mesa dele, eu estava vendo outro dia na internet, pilhas de planos já montados por grandes especialistas que não são nem olhados, são ignorados. Não querem Não resolver o interessa problema. resolver o É. problema. Não, na Interessa verdade, não, trabalhar na verdade, dessa a gente maneira. quer ganha criar dinheiro. problema para capitalizar. Porque se Pra ganha captar dinheiro com votos. guerra. É lógico. A guerra, cara. as drogas gera muito dinheiro Isso, para o capital. exatamente. A ideia de armar a Por isso população que nos- gera dinheiro para... A legalização das drogas que hoje já é vista, porque os Estados Unidos criou a guerra às drogas e perdeu. Então a política no mundo mais desenvolvido Não é tá de certo. legalização, É. vamos entrar num outro patamar. E o Brasil ainda está naquela de combater a droga com violência, saindo na porrada no meio da rua, traficante matando todo mundo. fazer um Só, eu resumo. queria- Não existe eu isso, fazer um cara. resumo. Eu acho que é muito importante entender que isso é deliberado porque eles sabem que não vai resolver. Mas é uma justificativa É. para você poder usar o aparato de repressão, o exército, as Sim. polícias, para reprimir a população Claro. pobre quando sai em protesto. Pro pobre, polícia. Por quê? O meu- Pro rico, pobre. Principalmente porque não é só a questão da criminalidade, é a revolta social. O Rio de Janeiro está falido, o serviço de saúde, de educação, serviço público em geral. Quem precisa do serviço público? O pobre. A classe média paga convênio de saúde, escola Sim, particular, é verdade. tem segurança na porta do condomínio. Eu acho que Então, não é, muito- esse aparato de repressão é para controlar É o mais pobre do que que o vai se serviço revoltar público. Se diante uma- da falência do Gás, serviço gente, público. gás é uma coisa que, independentemente se tu for rico ou pobre, você vai usar. Só que uma coisa é um rico pagar R$100 no botijão, 70. Outra Não, coisa é um pobre. Não tem olhar para Exatamente. isso. O impacto, Olhar o pra- impacto sobre o ganho nós dele. temos Imagina uma hoje- família com 5 pessoas pagando quase R$70 por mês só para ter o acesso à comida. E os caras Olha, preveem que isso aí vai estourar, isso aí vai Não, virar... esse- É o que eu Dados- falei da deflação, né? Para você ter uma ideia, os dados estatísticos Aumento do no IPEA, consumo. 30% dos brasileiros estavam na classe ralé, miserável. Não era nem pobre, era miserável. Reduziu isso para 15% com as políticas sociais. Agora volta de novo. E aí a classe trabalhadora, que ainda não é a classe média, a classe trabalhadora, ela sofre esse impacto que você está falando, desemprego. Tá aí, aumentou o desemprego. É um desemprego. Saiu- O salário não sobe. o salário não sobe, a política trabalhista, essa reforma trabalhista, ela pisou mais ainda nos direitos dos trabalhadores. Exatamente. Então nós estamos vivendo um extermínio de qualquer possibilidade de respirar por causa da ganância dessas aves de rapina. E essa que são intervenção vem para abafar. E aí quando a gente fala O aqui, general fala, isso aqui é um exemplo, Teste. um preparo para o resto do Brasil. Laboratório. é laboratório, é exemplo. Esse é o meu medo, que isso se espalhe com uma política institucional. E é, acho que as né? pessoas- Já tem lá Mas- a autorização. E olha, vocês botaram 10 Exatamente. meses. A eleição em outubro, termina em dezembro. Sim, sim, É sim. tipicamente eleitoreira. Não, pior é isso. Vai Tipicamente. terminar por quê? Porque terminou a violência? Não, é porque acabou a eleição. Acabou a eleição. Acabou a eleição, acaba. Começa com um objetivo, Cara, mas termina por outro. é óbvio que a gente vive uma Transição. É, uma Transição. fantasia, transição. olha, existe, é bizarro isso. Existe uma orquestração Uma tão farsa descarada, democrática, uma tão farsa descarada, uma farsa tão descarada, que só não vê quem não quer. Ou quem está interessado em levar 3% como o Cabral. O Cabral é o grande bandido que levou 3%, é merreca. É merreca de tudo que eles estão ganhando em cima. Então, o Cabral é o demônio. Ele é um bandido, está lá na prisão. Mas ele pegou 3%. E quem pegou os outros 97%? A elite endinheirada, a área Empresariado, financeira, banco. os bancos, que foram perdoados em 45 bilhões
Itaú teve uma perdoamento de dívida de 45 bilhões, cara. E aí veio o Jador dizendo que a Lava Jato conseguiu recuperar 1 bilhão e bate no peito. Pelo amor de Deus. Gente, é muito bom ouvir vocês, né? Mas o nosso tempo é limitado, até para o programa não ficar cansativo para quem vai assistir a gente na internet. Mas a é gente bom, marca a outros gente tem encontros, que terminar na crista, a pessoa depois Então, vamos deixar com um gostinho de quero mais essa nossa conversa. Inclusive nós, né? A gente agora a gente vai você, continuar lá fora. Curte o nosso vídeo, compartilha nas redes sociais. A gente vai tentar criar uma forma que as pessoas possam contribuir financeiramente, até para melhorar o nosso equipamento, produção aqui para essas discussões, né? Através de Facebook, através de YouTube e tal. A ideia é ser um programa de diálogo de pensamentos diferentes. Pode ser que em outros a gente convide outras pessoas com ideias. E como pessoas iguais a eles, né? Que não se traga também a falácia, mas que a gente vá desconstruindo algumas ideias do senso comum e do inconsciente coletivo, como o fato da militarização, e a gente possa contribuir com conteúdo aí para a internet, que há muito tempo a gente já vinha discutindo essa possibilidade de criação, dessa discussão, para a gente levar... mídia de resistência, em frente. Não se acovarde, faça alguma coisa. Pequenininha que seja, do jeito que a gente está fazendo, mas faça, não se omite. Porque quando você omite, você dá força para o algoz. O oprimido precisa ir para a rua e tem que ter voz ativa. Falou, galera. Obrigado, gente.